Sabe, programação às vezes parece um bicho de sete cabeças, não é? Especialmente para quem é da área de educação e não de tecnologia. Mas e se houvesse um jeito de transformar a sala de aula num laboratório de invenções, de modo bem simples e mão na massa? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Como é que se ensina algo que parece tão técnico sem ser de fato um especialista? Bom, esse é um desafio real para muita gente, mas a resposta pode ser bem mais simples e, olha, até mais divertida do que parece. Vamos descobrir como. Hoje em dia, a sala de aula mudou. Não é só sobre o conteúdo tradicional. Existe uma expectativa de que os professores consigam trazer o letramento digital, o tal do pensamento computacional, tudo isso para preparar a turma para o futuro. A grande questão é, como fazer isso de um jeito que funcione sem que vire mais um peso, né? E é aqui que a gente começa a sair do desafio para encontrar a solução. Vamos dar uma olhada numa ferramenta que é poderosa, mas ao mesmo tempo super acessível e que foi pensada justamente para isso, o Microbit. E olha só ele aí, o Microbit. O legal é que a aparência dele já é amigável, né? Não assusta. Ele foi criado exatamente para ser essa porta de entrada para o mundo da programação, para pegar aqueles conceitos abstratos de código e transformar em algo que dá para tocar, segurar e ver funcionando ali na palma da mão. Mas o melhor de tudo é o que vem dentro dessa plaquinha. Ela já vem recheada de sensores, um que mede temperatura, outro que detecta movimento, um que funciona como bússola. Isso tudo permite que o Microbit interaja com o mundo aqui fora, abrindo um leque enorme de possibilidades para experimentos em sala de aula. E, para dar vida a tudo isso, a gente vai conhecer uma metodologia bem mão na massa de aprendizagem ativa, que deixa tudo muito mais palpável, tanto para os alunos, quanto, claro, para os professores. A ideia é bem simples. É como se fosse uma oficina. Primeiro, uma introdução rápida. Depois, a turma se divide e vai passando por estações, cada uma com um desafio prático para resolver. E no final, todo mundo se junta para conversar sobre o que descobriu. É um processo dividido em etapas, o que garante que todo mundo consiga participar e aprender no seu ritmo. Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Vamos passar por algumas dessas estações para ver na prática como os conceitos da ciência se conectam com a programação de um jeito super direto. Nossa primeira parada, o termômetro digital. A ideia aqui é bem simples. Usar o sensor de temperatura do Microbit e, ao fazer isso, a gente já introduz, quase sem perceber, um dos conceitos mais básicos e importantes da programação. Para quem nunca programou, variável pode soar meio técnico, né? Mas a ideia é super simples. Pensa numa caixinha com uma etiqueta. Essa caixa serve para guardar uma informação que pode mudar. No nosso caso, a informação é a temperatura. O programa cria essa caixa chamada temperatura e guarda o valor que o sensor mediu ali dentro. Simples assim. E olha que legal, um projeto que parece tão simples vira uma ferramenta de investigação científica de verdade. Os alunos podem medir a temperatura da sala, da mão, ver o que acontece se colocar perto da janela. Eles coletam dados reais e analisam tudo na prática. Vamos para a próxima estação? E se em vez de medir algo parado, como a temperatura, a gente pudesse detectar uma ação? Agora o foco é o movimento. E aqui entra outro conceito-chave, o evento. Se a variável é a nossa caixinha que guarda as coisas, o evento é tipo o gatilho que faz a mágica acontecer. É pura causa e efeito. Se a placa for agitada, então o programa faz alguma coisa. Se o botão A for apertado, então acontece outra. É a base de toda a interatividade. E tem jeito melhor de entender o que é um evento de movimento do que transformar o microbit num contador de passos? A gente prende ele no sapato e a cada passo, pronto, acontece um evento que o programa detecta e conta. É super prático e divertido. Para fechar, um último exemplo que mostra como a programação pode conectar matérias diferentes. E se desse para juntar o mundo digital com geografia e física, tudo num projeto só? Pois é, usando aquele sensor magnético que eu comentei, o magnetômetro, o Microbit consegue sentir o campo magnético da Terra. E com isso, ele vira uma bússola digital. E aí que está o pulo do gato. Uma única atividade consegue conectar um conceito super abstrato da física, que é o campo magnético da Terra, com uma habilidade bem prática de geografia, que é a orientação espacial. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que acontece quando os professores passam por esse processo? Qual é a grande transformação? No fim das contas, quem ensina ganha novas habilidades. E, o que é talvez mais importante, ganha confiança. Deixa de ser só um usuário de tecnologia para se tornar também um criador de experiências de aprendizagem com tecnologia. Essa frase resume tudo, né? O objetivo final não é só ensinar a mexer numa ferramenta.
é dar autonomia para que os próprios professores possam criar e inovar nas suas aulas, misturando diferentes áreas do conhecimento. E a gente termina com essa provocação. Porque o mais importante é sempre o próximo passo. Qual conceito, qual problema de uma disciplina poderia ganhar vida com uma dessas ideias? A pergunta que fica no ar é justamente essa. Qual será a primeira estação de aprendizagem a ser criada por aí? Trivium, Educação em Tecnologia e Robótica.